Nesse vídeo, eu vou te passar uma API que você vai poder utilizar com OpenTelemetry. Vou te passar a stack LGTM, Loki, Grafana, Temple, Mimir ou Prometheus, se você quiser, e tem mais coisas do que isso que eu tô te falando dentro dessa aplicação. E eu só tô te passando isso porque só para você juntar essas coisas todas e fazer todos os arquivos de configuração vai te tomar um tempão. Então isso aqui já facilitaria a sua vida, que você já tem tudo num repositório, tudo ali. Vou tentar documentar tudo, vou deixar tudo bonitinho pra gente ter isso pronto. Então vamos dar uma olhada em como que isso tudo aqui funciona primeiro, entender todos os pontos aqui primeiro, que é a stack que eu tava te falando. Depois eu te mostro, eu te falo mais sobre esse repositório, como é que a gente vai subir isso aqui. Só pra gente manter a transparência aqui no canal, eu quero te falar a mesma coisa que eu falo em todos os vídeos onde o assunto que eu tô falando não é a minha especialidade. Eu não sou especialista em observabilidade, deve ter gente assistindo esse vídeo que vai ser muito mais competente nesse assunto do que eu. O que eu quero te passar nesse vídeo foi coisa que eu tive dificuldade, talvez eu demorei muito pra chegar nessa configuração, ou pra entender determinado ponto e como eu estou estudando. Então, dito isso, este é o processo que a gente costuma ter em empresas de pequeno e médio porte. Quanto menor a empresa, mais disso aqui vai acontecer, porque a gente vai ter menos pessoas trabalhando na empresa e menos automação também acontecendo ali. O cliente acessa a API, dá um erro à meia-noite ou qualquer hora, qualquer dia, não interessa. Esse erro vai ser logado em um suporte ou talvez o próprio desenvolvedor seja o suporte. O desenvolvedor vai ser acordado de madrugada se ele estiver na cama dele, não importa, como eu falei, vai conferir os logs das aplicações por volta da aplicação dele, porque a aplicação dele ainda não tem log, e aí sim ele vai talvez descobrir o que é o problema e resolver, e isso vai continuar se repetindo, possivelmente várias vezes por mês ou por semana. E a partir disso aqui, o processo natural é o quê? É você ir lá e colocar login na aplicação. Só que se você fez esse debug aqui com login, você vai saber que essa parte aqui da aplicação, esse log da aplicação sozinho não vai responder algumas das coisas que você quer saber. E o problema aqui é que o log ele é só um record, um registro de uma informação em determinado ponto no tempo. Então é basicamente como se eu estivesse salvando alguma coisa naquela hora. Então aconteceu isso, salvei. Aconteceu aquilo, salvei. E fui salvando. E imutável, porque eu espero que você não esteja editando logs, né? Mas é só isso. Então se eu quiser fazer algum tipo de consulta na minha aplicação que envolva um espaço de tempo ou a diferença entre alguma coisa no tempo, aí eu já vou estar falando de métricas. Métricas é aquele tipo de consulta até simples que a gente faz, mas que envolve tempo. Um exemplo mais simples possível, eu quero saber a porcentagem de CPU. Eu não quero saber a porcentagem de CPU neste momento, eu quero saber um trecho de tempo para eu saber quais recursos estavam sendo usados naquele momento. Esse é um outro pilar da observabilidade aqui. Log é um deles, métricas é o outro pilar, o outro são traces. Um trace seria basicamente um caminho mesmo que aconteceu. A sua aplicação, vou fazer aqui só um exemplo, que não tem nada a ver isso aqui que eu vou fazer, mas só para falar assim, ó, a minha requisição, isso aqui é o cliente. A minha requisição entrou aqui, e aí daqui ela veio para isso aqui, e aí saiu da minha aplicação, ele vai vir para cá, e aí termina a requisição. E aí depois eu posso pegar e analisar esse caminho inteiro. Eu posso detectar aonde no código, ou aonde na infraestrutura inteira que aconteceu aquela lentidão. Então, trace, você pode imaginar isso como o caminho mesmo que uma requisição percorreu dentro da aplicação. Agora, e o Grafana? Grafana entra na parte de unir isso tudo na interface. Ele não une só essas coisas aqui, mas várias, eu ia falar qualquer outra coisa, mas várias outras coisas. Se você for nas conexões do Grafana, você vai ver que tem praticamente todo e qualquer software que você quiser colocar aqui, tá aqui. E se não tiver aqui, você pode utilizar uma API do software e configurar isso aqui. Mas ele vai basicamente unir essas informações pra gente desses caras todos aqui. Só que eu não sei se você já tinha observado isso aqui que eu tô falando, né? Eu tô meio que de trás pra frente aqui, né? Da onde que vem esses dados, né? E é aí que entra a nossa aplicação. O Grafana
é o cara que lê dados dessas bases de dados, e você, desenvolvedor, ou sei lá o que você faz na aplicação, você estaria neste ponto aqui, para ler esses dados aqui, ou também o próprio Grafana poderia te alertar ou alertar um sistema seu. Eu estou supondo aqui, por enquanto, só a minha aplicação, tá? Porque eu poderia coletar dados de um cluster inteiro. Então, a gente não vai chegar nesse ponto aqui. A sua aplicação joga dados, depende para onde você configurar, mas como eu tô trabalhando no Docker, eu geralmente jogo dados pro stdout, e quem lê esses dados vai ser a engine lá do Docker. Eu vou colocar o nome de Docker Engine Logs aqui, e aí só para ficar claro aqui, eu criei a aplicação com FastAPI. Não, mas poderia ser qualquer coisa, a linguagem aqui tanto faz. Mas e aí, como é que eu faço aqui agora? Eu faço o Docker jogar os dados para cada uma dessas aplicações. Antigamente a gente até tinha que fazer algum tipo de configuração assim, eu tenho que ter um agente para cada uma das coisas. Hoje em dia é mais prático, na minha opinião pelo menos, você utilizar o Grafana Alloy. Ele simplesmente recebe os dados e distribui esses dados para a aplicação aqui correta. Como este caminho aqui é stdout e a gente está lendo dados da Docker Engine Logs, isso aqui é um log normal. Então quem vai receber isso aqui, o Alloy já vai saber disso, é o Loki. Essa aqui é a parte mais simples da aplicação, porque o meu log continua sendo o log normal. Agora, para a parte de traces e metrics, eu vou precisar de uma coisa que saiba fazer isso. E para isso eu vou utilizar o OpenTelemetry. Então, a FastAPI já tem instrumentação pronta para o OpenTelemetry, então eu só vou criar algumas coisas específicas minhas lá dentro lá. Já criei, tudo isso que eu tô te falando eu já criei, mas ele entraria por aqui. Ele seria similar ao que a Docker Engine Logs está fazendo aqui, mas para telemetria. Então aqui entraria o OpenTelemetry SDK. E aí aqui desse lado da minha aplicação, eu gero a telemetria e o OpenSDK, ele é o responsável, vai ser o responsável por jogar isso aqui, também se conectando ao Grafana Alloy. Essa parte de telemetria tem que vir se for uma métrica, ela vai ter que vir para cá. Se for um trace, ele vai ter que vir para o tempo. O usuário faz a requisição na sua aplicação pela sua entrada aqui, né? Essa é a parte aqui da telemetria junto com logs. E aí, quando você for lá na sua admin visualizar esses dados, aqui estão os meus conectores. Você vê que o Mimir, ele vem como o Prometheus aqui, né? E aí a gente só precisa jogar isso em um servidor e configurar isso, que a gente já vai ver agora. E aí, para você testar isso aqui na prática mesmo, você tem duas opções. Ou você pode utilizar o seu computador local, ou você pode utilizar um servidor real mesmo. Eu vou optar pelo servidor real, mas eu vou te falar só como que tá organizado isso aqui para você mesmo conseguir subir isso, caso você vá utilizar só o seu computador local. A pastinha Docker contém todos os arquivos de configuração, simples assim. Então, Compose tá aqui, você usa ele e ele vai apontar para todos esses outros arquivos aqui. Eu vou seguir com o servidor, então eu vou fazer com esse outro Compose aqui. A diferença dos dois é o traffic, que é o proxy reverso, né? No servidor eu vou ter um proxy reverso que eu vou usar de todo jeito, eu vou usar esse proxy reverso para API. Mas para o Grafana eu posso usar duas coisas diferentes. Aí você escolhe o que você quiser usar. Você pode também colocar o traffic, assim como eu coloquei aqui na API, aí você pode colocar aqui no Grafana também, dessa mesma forma que eu fiz aqui, só mudando aqui o subdomínio, é óbvio, e aí você vai estar atrás de HTTPS normal, com certificado do Let's Encrypt tranquilo. Mas a outra forma que eu tô utilizando, e você percebe aqui que eu não tô, aqui que tá o Grafana, né? Você percebe aqui que eu não tô com nenhum domínio, nenhum nada aqui, é porque eu tô utilizando o IP interno do meu VPN. Então essa é a sua segunda opção. A sua segunda opção é você conectar o WireGuard lá no seu VPS qualquer, e aí isso vai formar uma conexão VPN, e essa conexão VPN vai te dar acesso à rede interna desses VPS lá. E é isso que eu tô fazendo aqui. Então, se você olhar essas métricas que eu tô acessando aqui agora, que eu te mostrei algumas vezes no vídeo, eu tenho esse IP. Esse IP aqui tá lá em São Paulo, eu tô aqui em Minas. Então, você tá vendo que parece que eu tô local aqui, né? Depois eu vou deixar isso tudo documentado pra você num dev guide, como eu tenho feito em todos os outros vídeos também, porque aí você escolhe o que você quer utilizar.
se você optar por utilizar um servidor real, eu sempre recomendo a Hostinger aqui no canal. Primeiro porque eles são parceiraços aqui do canal, são super famosos, todo canal de tecnologia que você entra, você vê, ouve o nome Hostinger lá, confiáveis e estão com promoção agora no começo do ano. E além disso tudo que eu falei, essa promoção que tem agora no começo de ano, se você utilizar o meu link e o meu cupom de desconto, que é hostinger.com/OtávioMiranda, e o cupom é Otávio Miranda, você ainda ganha mais 10% de desconto em qualquer desconto que tiver lá. A última vez que eu fiz a conta, tava dando R$35 por mês para planos de 2 anos. E aí você travaria esse valor por 2 anos, porque você sabe que a IA tá consumindo todo o hardware nosso aqui, e esses preços eu tenho praticamente certeza de que eles vão subir, porque os preços dos hardwares estão subindo agora também, né? Então agora vamos fazer essa configuração toda, eu vou fazer só no servidor, mas eu acho que vai ser muito parecido com o que você vai fazer no seu computador local também. Então agora, pessoal, mão na massa. Só que ao invés de transformar esse vídeo em um vídeo monótono, onde eu fico digitando comandos aqui em pleno 2026 com você, eu fiz o seguinte: eu criei um Dev Guide e um Dev Guide Senior. Esses dois Dev Guides são iguais. A única diferença é que no Dev Guide normal, eu pedi pro Codex com GPT 5.4 High para ele detalhar o máximo possível de informação sobre os comandos que eu estava digitando. Então, só para você entender do que eu tô falando, eu criei esse arquivo aqui da seguinte forma: eu simplesmente formatei o VPS e fui digitando comando por comando. Depois que eu terminei de digitar até fazer o deploy lá embaixo, eu injetei esse Dev Guide no Codex e aí pedi para ele: detalhe agora tudo isso aí, vai explicando para todo mundo o que é cada comando. Se mesmo assim você ainda quer assistir eu digitando comando, essas coisas, eu vou deixar link de outros vídeos aí onde eu fiz isso detalhadamente, executando cada uma dessas coisinhas aqui. Então, dito isso, vamos aqui falar mais da parte de segurança. Deixar o VPS seguro. Então aqui eu tenho 3 deles aqui, mas eu vou mexer nesse KVM2. Eu tirei ele lá do cluster e deixei ele só para isso. O nosso cluster tinha um firewall de borda. Eu não sei se todo provedor vai ter esse firewall. Não tem necessidade de você fazer isso se o seu provedor não tiver, porque você pode usar o firewall do próprio sistema operacional. Vou te mostrar ali já que tá... Nem precisa, né? A gente pode olhar isso aqui agora. Eu deixei o UFW aqui também com as mesmas regras, tá? Então você ativa nos dois. A diferença entre esses dois aqui é que o VPS aqui, no caso da Hostinger, ele tá fora do VPS, então ele tá na rede. Eu poderia ter 2, 3, 4 VPS no mesmo firewall, eu tô colocando isso uma camada acima. No caso do UFW, ele vai estar dentro do sistema operacional do VPS. Eu tô bloqueando tudo, tá? Esse é o padrão aqui na Hostinger, então assim que você cria o firewall, ele já bloqueia tudo por padrão, e aí você não tem mais acesso a nada, você vai ter que vir liberando coisa por coisa. Então o que eu tô liberando? Tô liberando HTTP, HTTPS, SSH, ICMP, que é o ping, e essa porta aqui, UDP 51820, essa porta é pro WireGuard. Eu não vou falar especificamente do WireGuard nesse vídeo, a gente até falou do WireGuard lá no vídeo do Swarm, mas eu tô planejando fazer um vídeo específico disso aqui para eu te mostrar algumas possibilidades que você pode ter com o VPN. Mas nesse vídeo eu não vou falar, eu já deixei escrito aqui tudo o que você precisa fazer. Agora vem a parte do por que eu tô fazendo isso aqui. Eu tô estudando essa parte de observabilidade agora. Então, para eu estudar, eu tô montando cada uma das coisinhas aqui de um jeito que fica fácil eu colocar uma configuração ou outra, ou até quebrar alguma coisa se eu quiser. Mas o próprio GitHub do Grafana já tem essa configuração pronta, tá? Eu só não tô usando a configuração deles aqui mesmo, porque eu queria criar o meu próprio. Então você escolhe, pode utilizar o deles, pode utilizar o meu, qualquer um, se você for estudar isso aqui também. O deploy em si é uma das coisas mais simples que você pode fazer no planeta aqui, né? Que é o seguinte, eu deixei aqui no repositório um just file cheio de recipes, né? Cheio de receitas de comandos que você pode digitar. Um deles tá lá embaixo, vai ser difícil achar aqui, né? Deploy. Ele chama just compose prod up -d build e qualquer argumento que você passar. Mas que é isso, né? Que é just compose prod? Just docker compose passando
o arquivo do Compose File e o Env File lá pra dentro. E aí, esse Docker, ele é só um alias pro Docker mesmo. Então, é quase como se você estivesse digitando Docker, Compose, e aí você passa "-f", o arquivo do Compose em prod é esse arquivo do Compose aqui, e aí você digita tudo. No KVM2, eu coloquei na pasta /opt lgtm, aqui tá todo o repositório. E depois, o deploy em si mesmo, de verdade, depois que você já tá com os arquivos aqui, é just deploy. Porque eu coloquei aquela recipe do just, ele vai... Olha lá, o comando que eu tava falando pra você é isso aqui, ó. Docker compose -f, e aí o caminho do compose, o env file, o caminho do .env. Uma coisa importante, o .env é super importante, então eu falo isso no DevGuide, mas só para lembrar, você copia o .env example para .env e depois você vai lá no .env e aí você edita os dados aqui do .env ali, colocando os seus próprios dados antes de fazer o deploy, é óbvio, né? Então só para não falar que a gente não fez isso aqui, eu vou fazer o seguinte, eu tenho uma just nuke all. Essa just nuke all, ela derruba todos os containers, apaga todos os volumes, apaga todas as networks, apaga tudo que der. Isso aqui eu acho que vai travar, eu executo mais uma vez. Ó. Mas ela apaga tudo Docker, só mantém as imagens, e aí isso aí vai manter. E aí eu subo isso aqui de novo do zero, como se eu estivesse começando agora. Só que imagem eu mantive, só para ele não ter que baixar. Agora, just deploy. Simples assim, depois, não esquece do .env, just deploy. E aí agora ele vai fazer o deploy inteiro ali. E aí pronto, terminado aqui, agora eu acho que eu vou precisar saber a minha senha novamente, que eu não lembro mais. Beleza, minha senha é lindo 10 vezes. Legal. Ó, como eu te falei, ele pediu a senha de novo. Pronto, estamos dentro do Grafana aqui. E aí aqui é o seguinte, eu tô... Como eu falei, estudando essas coisas. Então não vou nem me atrever a te falar sobre essas coisas aqui. Mas eu já deixei algumas dashboards prontas aqui pra você. Alguma eu baixei da internet e modifiquei algumas coisas lá pra mim. Outras eu pedi pra IA montar aqui pra mim. Por exemplo, essa aqui do VPS eu pedi pra o Codex montar essa dashboard aqui pra mim. Então eu não vou nem me atrever a falar disso aqui com você. Mas só pra você entender o que eu tenho aqui. Eu já tenho essa dashboard aqui, e aí não vai ter dados, mais o problema aqui pra gente resolver. Eu já deixei também umas recipes prontas para eu enviar dados para lá. Então, por exemplo, vamos mandar um chaos aqui, e aí esse chaos, se você olhar lá nas recipes, você vai ver, é um monte de requisição que eu tô enviando lá para dentro, e aqui eu tô usando o chaos local, não tenho nada local, mas esse seria o prod, né? E aí, em produção, ele vai mandar erros, mais requisições de slow. Essas requisições de slow são requisições propositalmente lentas pra gente ver isso aqui, tá? Mas uma outra coisa que eu gosto de usar, ao invés disso aqui, para mandar requisição, é o work, né? Então aqui eu escolho o work, eu escolho mandar um monte de requisição, sei lá, mando 10, mando 500 conexões por, sei lá, teve um dia que eu mantive isso aqui rodando por... Daria o quê? Umas 15 horas? Tô chutando aqui, mas eu acho que daria 15 horas. E deixei executando essas conexões aqui. Então agora mesmo a gente vai ter um monte de requisição lá pra gente olhar. Vou colocar aqui também no health da minha API, para eu não ter só requisições de erro, ter mais requisições de normais ali, né? E aí, em algum momento, esses dados vão começar a ser preenchidos aqui. Ó, já começou a entrar tráfego aqui, ó, tá vendo? Então, legal, já entrou esse tráfego aqui. Aqui embaixo eu tenho a latência da API. Falar em estudar, se você for, por exemplo, no Explore aqui, é melhor você explorar pelo drill down aqui e olhar o que você tem ali, para log, por exemplo, para metrics aqui, o que você tem aqui. Aí tem várias coisas que ele já detectou aqui para você, que é mais fácil de você ver. Mas se você vier no Explore, você vai perceber que você tem aqui o seguinte: o Tempo, que é para traces, o Mimir, que é para métricas, e você tem o Log, que é para logs, né? Só que o Tempo utiliza TraceQL para você buscar coisas aqui. O Mimir utiliza PromQL, que é do Prometheus lá, Query Language, né? O QL ali. E o Loki utiliza LogQL aqui para você fazer a consulta. Então só aqui são mais 3 linguagens para você aprender a buscar coisas aqui dentro. Então por isso que eu deixei as dashboards prontas ali, e aí você pode utilizar essas dashboards para você olhar, tá? Mas enfim, o deploy tá pronto, a gente subiu o servidor e agora é só começar a estudar esse trecho aqui. Eu vou continuar estudando essas coisas aqui todas, e aí, assim que eu tiver mais
confortável com essas linguagens, com esses panels aqui, eu trago mais vídeos sobre este assunto aqui pro canal, porque pra mim foi um assunto fascinante de entrar mais a fundo, porque eu acho que eu comentei isso no vídeo já, né? Eu comecei a estudar isso aqui e já parei algumas vezes. Agora eu pretendo manter o estudo, manter estudando isso aqui, observando como que o meu sistema tá se comportando aqui. Então eu vou deixar esse vídeo aqui assim. Se você não pegou o cupom de desconto, eu deixei até uma mensagem lá atrás pra você, que eu tinha falado, né? A última vez que eu tinha pesquisado isso aqui, o preço dos VPS para 2 anos estava dando R$35 por mês. E aí eu comento isso no vídeo que eu falei isso. Esses preços vão subir, então pega isso antes que esses preços subam. Foi dito e feito, já começou a subir esses preços. Se você olhar agora, o preço já tá mais alto do que eu tinha falado antes. Então não deixa isso passar, porque eu tô falando pra você. Se você olhar as notícias aí, você vai ver, o hardware tá ficando cada vez mais caro e isso aqui vai continuar subindo de preço. Então pega lá o seu VPS e trava esse preço agora por 2 anos, porque aí você não vai precisar se preocupar com isso por mais 2 anos. Se você gostar desse assunto, deixa aí nos comentários que a gente continua falando sobre isso nos próximos vídeos. Um abraço!